Oi, pessoal, aqui é a professora Nathalie e a gente vai ter hoje a nossa segunda videoaula sobre multiplicação. Hoje a gente vai falar sobre as propriedades da multiplicação. Então, para a gente poder dar início aqui ao nosso tema, nós vamos primeiro relembrar o que são as propriedades, certo? Propriedades são todas aquelas regras que podem auxiliar ou agilizar os nossos cálculos. Então, elas não são obrigatórias. Além dessas propriedades, vão existir infinitos métodos de você responder os mesmos cálculos, porque tudo isso vai depender do tipo de raciocínio que você escolhe para aquela questão. Mas, sabendo das propriedades, você com certeza vai poder facilitar ou agilizar essas continhas que você precisa fazer no seu dia a dia. Cada uma das operações, ela vai ter as suas propriedades. E hoje a gente vai falar só as que são da multiplicação. No caso, são 4 propriedades: a comutativa, a associativa, distributiva e a propriedade do elemento neutro. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e aí, durante a explicação, eu vou pedir que você já se prepare para tirar o print da tela, porque ao final de cada explicação, eu vou deixar disponível algumas questõezinhas para vocês exercitarem as propriedades. Combinado? Então vamos lá. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Essa propriedade ela vai dizer para a gente que nas multiplicações, a ordem dos fatores ela não vai alterar o produto, não vai alterar o resultado. Por exemplo, se a gente pensa na multiplicação 8 vezes o 5, qual seria o resultado dela? 8 vezes 5 é igual a 40. E se a gente pensasse no contrário? Se a gente pensasse na multiplicação 5 vezes o 8, qual seria o resultado dessa multiplicação? Também a gente teria um resultado 40. Então, a gente consegue observar aqui nessa propriedade que eu posso inverter a ordem dos fatores. Olha, aqui no nosso primeiro exemplo eu tenho 8 vezes o 5, e no nosso segundo exemplo eu tenho 5 vezes o 8, e essas duas continhas, elas dão o mesmo resultado, embora a gente tenha uma ordem diferente dos fatores. Propriedade comutativa é isso, você pode trocar a ordem dos fatores e mesmo assim o seu resultado vai continuar sendo o mesmo. Prepara o print, que agora vem o exercício. Eu preciso que você copie essas questões no seu caderno e resolva que quando a gente voltar desse período de quarentena, eu vou dar uma olhadinha nos cadernos para conferir se os resultados estão corretos e eu tenho certeza que vai estar tudo certinho. Nesse primeiro item aqui, vocês vão responder, né, as multiplicações. E no segundo item, vocês vão inventar algumas multiplicações e fazer elas dessa maneira, invertendo a ordem dos fatores para verificar se o resultado realmente é o mesmo ou não. Próxima propriedade é a propriedade associativa. E aí, eu preciso que vocês prestem um pouquinho de atenção para entender o que significa associar os números. Essa propriedade, ela diz que em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, o resultado ele não vai mudar, mesmo que eu mude a forma de associar os números. Associar os números significa multiplicar eles. Associar é realizar a operação que está sendo proposta. Então, por exemplo, se a gente tem uma multiplicação aqui, 2 vezes 5 vezes 10. A gente não vai fazer a multiplicação dos 3 fatores ao mesmo tempo. A gente sempre escolhe 2 para poder fazer a multiplicação e esse resultado a gente multiplica pelo terceiro fator. A propriedade associativa, ela diz que você pode escolher da maneira que você quiser. Então, você começa fazendo o cálculo pela maneira que você achar mais fácil, os números que vocês acharem mais fáceis de resolver. Vamos supor que a gente, desses 3 aqui que a gente tem, a gente vai achar mais fácil começar fazendo 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 é igual a 10. E aí, esse resultado vai ser multiplicado com o terceiro fator que está disponível aqui, ó. Vou pegar o 10 do resultado de 5 vezes 2 e vou multiplicar com o próximo fator que a gente tem aqui no nosso cálculo. 10 vezes 10 igual a 100. Agora vamos tentar pensar de uma outra maneira. Vamos supor que uma outra pessoa que vai fazer esse cálculo ache mais fácil começar pelo 5 vezes o 10.
5 vezes o 10 vai ser igual a 50. Então, a gente vai pegar esse resultado aqui, que é o 50, e vai multiplicar pelo fator que sobrou. 50 vezes 2 é igual a 100. Olha, a gente fez a mesma conta de duas maneiras diferentes, associando os números de duas maneiras diferentes, e ainda assim o resultado continua sendo o mesmo. A propriedade associativa vai garantir isso para a gente. Você pode usar a ordem que você achar mais fácil e ainda assim o seu resultado vai permanecer o mesmo. Vamos lá para as atividades? Copia no caderno. Quando a gente voltar da quarentena, vou dar uma olhadinha em todas essas atividades que a gente está fazendo. Vamos lá. No primeiro item, eu já marquei aqui qual que é o jeito que eu quero que vocês associem, certo? Nesse primeiro pontinho aqui, eu prefiro que vocês comecem fazendo pelo 6 vezes o 15 e depois o resultado vocês façam vezes 20. No segundo pontinho, prefiro que vocês comecem pelo 15 vezes o 20 e o resultado multiplica pelo 6. E no terceiro pontinho, vocês vão começar fazendo pelo 6 vezes o 20 e o resultado você multiplica por 15. Combinado? No segundo item, eu vou precisar que vocês criem, que vocês inventem uma multiplicação com 3 fatores, do mesmo jeito que está aqui no item A. E aí você vai associar esses 3 fatores de maneiras diferentes para a gente verificar se realmente dá o mesmo resultado. Tudo bem? Vamos passar para a terceira propriedade. Nossa terceira propriedade é a propriedade do elemento neutro. A gente já até tinha discutido o elemento neutro quando a gente estudou as propriedades da adição e da subtração. E aí vocês vão notar aqui uma pequena diferença. A palavra neutro, ela já significa muita coisa aqui para essa explicação. Neutralidade é você não influenciar numa situação. Então, quando a gente fala de elemento neutro, significa que nessa operação eu preciso de um número que não influencie no valor do meu outro fator. Então, por exemplo, se eu vou multiplicar 35 vezes 1, o meu resultado vai continuar sendo 35. Então, eu posso dizer que na multiplicação, o meu elemento neutro é o número 1, porque em todas as multiplicações que eu vou fazer usando esse valor, ele não altera meu outro fator. 35 vezes 1 vai dar o 35, 120 vezes 1 vai dar o próprio 120, 540 vezes 1 também vai dar o 540. Então, ele é um elemento que não altera o meu fator. É isso que a gente chama de elemento neutro. E aí, para as nossas questões, eu vou precisar que vocês copiem essas multiplicações e resolvam elas no caderno e respondam interpretando os próximos itens, certo? Dá uma lida no que o item está pedindo, tenta interpretar. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que, assim que possível, eu respondo, certo? Para ajudar. E para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a propriedade distributiva. Essa propriedade distributiva ela é nova para vocês, ela nem aparece na adição, nem aparece na subtração. A propriedade distributiva, a gente tenta multiplicar um valor por uma adição ou por uma subtração. Aí a propriedade distributiva funciona assim, ó. Eu estou querendo multiplicar o 3 pela adição 7 mais 5, certo? E aí, como que ela funciona? A propriedade distributiva diz que a gente vai pegar esse fator aqui que está sendo multiplicado e vai multiplicar ele por cada parcela da adição. Então, a gente vai fazer primeiro 3 vezes o 7 e depois 3 vezes o 5. Os resultados que surgirem dessas multiplicações, a gente soma no final para saber quanto é que dá o total desse cálculo. Vamos lá. 3 vezes o 7, a gente sabe que é igual a 21. E 3 vezes o 5, nós sabemos também que o resultado é 15. Então, para saber quanto que dá essa conta aqui no total, nós vamos somar 21 mais 15, que é igual a 36. Repetindo, essa propriedade ela serve tanto para adições como para subtrações.
Então, se aqui fosse 7 menos 5, a gente faria do mesmo jeito. 3 vezes o 7, 3 vezes o 5, e a gente subtrairia os dois resultados, certo? O método é o mesmo para adições e para subtrações. Tudo bem? Vamos para as questões. Copia no caderno e responde essas multiplicações aqui usando a propriedade distributiva. Vocês vão ver que eu coloquei aqui itens com adições, né, o primeiro e o terceiro, e itens com subtrações, o segundo e o quarto. O método é exatamente o mesmo. Você pega o seu multiplicador aqui e vai multiplicar por cada parcela que tem, independente de ser uma adição ou de ser uma subtração. Tudo bem? E se surgir alguma dúvida em relação a esses dois itens aqui do final, porque eles estão com a posição invertida, né? Lembra da propriedade comutativa. O que acontece com a multiplicação quando eu inverto os valores? Volta lá o vídeo para poder conferir a propriedade comutativa de novo. Tudo bem? Essa era a nossa aula de hoje e vocês podem encontrar todas essas informações que eu falei aqui na página 46 do livro didático de vocês, tudo bem? Tudo que eu falei aqui, todos os exemplos, todas as questões, elas estão lá na página 46. Dá uma conferidinha. Se não conseguiu tirar o print de alguma coisa, os itens são os mesmos. Então, é só você procurar lá no seu livro que está tudo igualzinho, tudo bem? Lembrem de se cuidar, mantenham sempre a esperança de que essa fase vai passar logo e a gente daqui a pouco se encontra na nossa escola novamente, tá? Até a próxima aula. Beijo!